a gente continua, né, a falar sobre preconceito. E aí, é uma continuação do que a gente fez semana passada. Para quem teve oportunidade, quarta-feira, de ir na aula que a gente combinou à noite, foi muito legal. Por conta da experiência da professora Rosimar, né, de todo o conhecimento que ela tem na área, né, então foi muito legal, porque a pesquisa que ela faz traz a questão do conhecimento, fora não só teórico, né, mas aquele de entrevista, de ir a campo, de verificar realmente aquilo. E aí, ó, na aula passada, a gente encerrou, né? A gente estava falando sobre violência contra a mulher, né? E aí eu queria mostrar para vocês o que a gente tem hoje em relação às nossas músicas, né? Eu botei alguns pedaços aqui para vocês verem daquilo que cria preconceito contra a mulher, que cria as questões de violência, tá? Aí eu mandei para vocês uma lista, um exemplo, né, com uma lista de 12 músicas que reproduzem machismo e violência contra a mulher. Eu botei o link aí, só um minuto, gente. Os meninos acordaram aqui, vieram aqui. Então, gente, aí, por exemplo, a gente tem uma ideia, né? A gente tem uma música com o nome de Mulher Indigesta, né? Ó, mas que mulher indigesta merece um tijolo na testa, né? O tipo de letra que a gente tem, né? E aí, ó, se essa mulher fosse minha, samba de roda, ó, se essa mulher fosse minha, eu tirava do samba já já, dava uma surra nela, que ela gritava, chega, chega, ó meu amor, eu vou me embora da roda de samba, eu vou, né? Então, no sentido de que o homem, do controle, da violência, e como isso é permitido em nossas letras de música, né? Como as músicas permitem isso. Aí a gente tem isso como misoginia, né? A misoginia é tida como, tem a definição de repulsa, desprezo ou ódio contra as mulheres, né? Então é uma forma de aversão, que pode ser mórbida e até patológica, né, ao sexo feminino, está diretamente relacionada com a violência que é praticada contra a mulher. É claro, gente, que a gente está falando de misoginia aqui, a gente está falando da violência em si, né, dessa repulsa e desprezo que pode se ter contra a mulher, mas aí também a gente tem a violência doméstica, a gente tem a violência contra as mulheres que acontecem diariamente e não é necessariamente misoginia, né? A pessoa, o companheiro ou a companheira não tem necessariamente que ter esse ódio e desprezo, né, contra as mulheres. Mas as músicas mostram essa violência, né? Então a gente tem aí, por exemplo, na foto que eu coloquei, ó, taca a bebida, depois taca pique e abandona na rua. Então, assim, como as nossas letras de música reforçam esse comportamento violento, machista. E, às vezes, muitas das vezes, as crianças estão ouvindo essas músicas, e aí é aquilo que a gente vem conversando durante esse semestre, né? Que eu falei a aula passada. Ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce racista. Então, esse tipo de desprezo também se acostuma com ele. Então, a gente criar nossas crianças ouvindo esse tipo de música também cria uma aceitação, uma permissão de que isso pode acontecer. Porque se eu ouço a música, porque senão ninguém me explica que isso é errado, e assim sucessivamente. Né? Eu lembro uma vez,
deixa eu ver, os meus estão no primeiro ano, os gêmeos, ano retrasado, eles tinham 4 aninhos. Eu fui buscar os gêmeos na escola e eu lembro que um deles virou para mim e falou assim, que tinha aprendido e conversando como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? E aí ele virou para mim e falou assim, mãe, o Gabriel, e aí não é o Gabriel irmão dele, era o Gabriel coleguinha da sala. Ele falou assim, mãe, o Gabriel me ensinou a quando as meninas estiverem paradas assim, eu chegar nela e fazer assim no bumbum. Aí era apertar, né? Aquilo eu tomei um susto. Eu estava saindo da escola. Eu tomei um susto, mas não era o momento de eu conversar com ele. Eu estava na calçada. Mas chegando no carro, eu abaixei perto dele, olhei nos olhos dele, bem na linha mesmo de direção dele, né? Na altura dele, eu perguntei onde ele tinha aprendido. E aí ele falou, o Gabriel da minha sala. E aí eu falei com ele, falei, você acha isso certo, fazer isso com sua amiguinha? Você precisa cuidar das suas amigas e tal. E comecei a conversar sobre isso. E aí falei com ele, isso é feio. Você vê alguém fazer isso com a mamãe? Aí ele, não. Então, assim, depois nunca mais ele se comportou dessa maneira. Ele não sabia que era errado. E aí a gente precisa ensinar quando isso é errado. E aí, quer dizer, eu podia ter deixado passar. E ele achar que aquilo era normal, porque o coleguinha ensinou, e isso sucessivamente poderia aumentando e trazer um problema sério posteriormente para a gente, né? Então, depois nunca mais ele teve uma atitude dessa e nem se falou mais sobre isso, porque ele não precisou que eu reforçasse. Aquela conversa que eu tive com ele, ele entendeu que aquilo não era legal, porque ninguém faz aquilo com a mãe dele, né? Eu falei com ele, você vê alguém, eu passando na rua e alguém fazendo isso com a mamãe? Ele, não. Ou seja, a gente precisa explicar. Quando a gente se acostuma com esse tipo de letra, a criança cresce tendo essa ideia de que você pode tacar a bebida, de que você pode bater, de que merece um tijolo na testa, ou aquela música Taca Pedra na Geni. Não são só as músicas antigas, né? As de hoje, igual essa da foto, que eu acho que é de ano retrasado, reforçam esse tipo de comportamento. E aí a gente tem, então, o preconceito contra o migrante. O preconceito contra o migrante, ele é o preconceito em relação àquelas pessoas que se mudam, né, de um lugar para o outro. E aí a gente vai ter um exemplo, né? Em fevereiro de 2003, quando José Graziano, ministro de Segurança Alimentar, vinculou a violência urbana em São Paulo à migração de nordestinos. Temos de criar emprego lá, temos de gerar oportunidade de educação lá, temos de gerar cidadania lá, porque se eles continuarem vindo para cá, nós vamos ter de continuar andando em carro blindado, afirmou na época a Folha de São Paulo. E aí, quer dizer, olha o tipo de fala que o ministro de Segurança Alimentar disse a uma entrevista. Quer dizer, isso é um tipo de preconceito contra o migrante. Preconceito que normalmente a gente percebe em São Paulo, né, nas grandes capitais, em relação aos nordestinos, né? Os nordestinos só vêm para cá. E isso faz com que essa ideia de que a violência que existe por conta desse tipo por conta desse tipo de migração, lá não tem emprego, eles vêm para cá. E aí a ideia de que essas pessoas só estão ali para gerar violência, né? Então, quer dizer, a ideia de que se eles continuarem vindo para cá, nós vamos ter que andar de carro blindado. Então, ou seja, os nordestinos são violentos, são os nordestinos que são assassinos, né? Assaltantes. Então, quer dizer, cria... Então, a gente está falando de uma frase que ele disse, mas imagina isso num contexto geral. Ele disse numa entrevista. E aí, quantas vezes ele falou isso? Né? A gente tem um erro aí de comportamento em relação a ser um ministro de Segurança Alimentar, ele era ministro, né? E falar isso já está errado. Mas cria-se, então, um reforço na ideia de preconceito, né? E aí, quer dizer, as pessoas que não têm entendimento
podem utilizar isso como um reforço de, olá, até esse ministro aqui concorda comigo. Esses nordestinos tinham que parar de vir para cá, só vem para cá para tomar nossos empregos e etc. Então, esse tipo de fala reforça o comportamento preconceituoso. Aí eu mandei para vocês um vídeo, depois se vocês não tiveram tempo ainda de assistir, dá uma assistida lá, né, que é uma alagoana no Rio de Janeiro contra o preconceito. Né, ficou muito legal essa entrevista que ela deu. E aí ela explica sobre essa situação de estar no Rio de Janeiro e ser alagoana. Aí a gente tem também o preconceito regional, né? E aí o próprio nome vai se referir que a discriminação contra indivíduos de uma região, de um estado, é diferente, gente, no sentido de preconceito de migrantes, né? De quando se muda de um lugar para o outro. Eu estou falando quando eu tenho preconceito em relação a uma região, né? Então, nordestino folgado e preguiçoso, baiano é tudo preguiçoso, né? Isso é um tipo de preconceito que, às vezes, em piada, nas falas a gente tem, mas que determina a ideia que a gente tem desses grupos, tá? Aí a gente tem também, dentro desse leque de tipos de preconceito, a gente tem o preconceito contra homossexuais, né? A homofobia, que vem da questão, desculpa, gente, do grego, né? Então, fobia, medo, ou aversão irreprimível. Então, seria pseudo-prefixo, né, de homo, do homossexual, e aí o medo ou aversão, né? Então, é medo ou aversão irreprimível a homossexual. E aí uma série de atitudes que as pessoas homofóbicas têm, sentimentos também negativos em relação às pessoas que são homossexuais, né, bissexuais, ou as outras opções que tem, como transgêneros, pessoas intersexuais. E aí, gente, é a questão do preconceito que vai além do que você pensa dos seus valores, né? Então, assim, lá no início da matéria a gente falou sobre cultura, a gente falou sobre valores, né? O que determina a vivência social de cada grupo, de cada sociedade. É claro que aí você tem, a gente falou de religião, de magia, então esses grupos, cada um vai ter sua vivência, suas crenças, né? As suas ideias e seus valores. Mas quando a gente fala de preconceito, a gente precisa entender que essas ideias, que os valores, que as crenças, a religião, não podem superar o respeito, né? Então, a gente precisa que as pessoas entendam que precisa haver esse respeito, né? Independente da escolha que a pessoa tem, a gente precisa respeitar um ao outro. Então, aí a gente tem o preconceito contra os homossexuais também. E aí a gente vê aí, as definições para o termo referem-se variavelmente à antipatia, desprezo, preconceito, aversão e medo irracional. A homofobia observada como um comportamento crítico e hostil, assim como a discriminação e a violência com base na percepção de que todo tipo de orientação sexual não heterossexual é negativo. Eu posso ter uma posição X ou Y em relação à homossexualidade, só que eu não posso discriminar nem ter violência em relação à pessoa que tem um comportamento diferente do meu, né? Então, ou seja, eu não preciso aceitar, né? Estou dizendo na minha opinião, não preciso aceitar, eu preciso respeitar, né? Então, aquilo que eu não concordo, eu preciso respeitar no outro, porque a gente falou lá também em sala de aula ainda, né? A linha é muito tênue em relação ao que é moral para mim é a moral para o outro, que é a moral para mim e moral para o outro. Então, nem sempre aquilo que está dentro de um valor da moralidade para mim, para a pessoa que está me olhando vai achar que aquilo é moralmente aceitável. O outro pode achar que aquilo é inaceitável. Então, cada um tem as suas vivências, né? E aí a gente precisa entender esse respeito, né? Aí eu mandei para vocês também um vídeo. O vídeo foi feito para que a gente sentisse na pele, né? A gente não tem o personagem mostrando, é como se nós fôssemos o personagem.
né, e mostra como a gente seria o preconceito contra o LGBT. Né? Então, assim, vale a pena a gente assistir para sentir esse comportamento contrário às pessoas que têm uma orientação não heterossexual, tá? Aí eu botei também para vocês as principais conquistas que a gente tem desse grupo, tá? Então, claro, gente, tem várias outras, né? Mas aí eu coloquei as principais para a gente ter uma base, tá bom? Aí, ó, em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva como uma entidade familiar. Né? Então, aí em junho de 2011, a gente teve o primeiro casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Foi formalizado em Jacareí, interior de São Paulo. Né? Então, hoje em dia já é lei e é reconhecido a união homoafetiva, tá? Desde 2011, então assim, a gente já tem 9 anos isso, a gente já vai fazer em maio. Nós estamos em maio, faz 9 anos agora. Aí a gente tem a adoção por casais homoafetivos, que é outra conquista, né? A primeira adoção de uma criança por casal homossexual no Brasil aconteceu em 2005, né? Então assim, a gente tem bastante tempo já em relação a isso. A gente tem também a conquista do nome civil e social. Então, desde 2016 é permitido que a pessoa troque o seu nome, né? Não é oficializado, tá, gente? Não pode mudar na carteira de identidade, por exemplo, mas eu posso usar crachá, formulários, né? Qualquer crachá ou identificação que não seja a identidade, a carteira de identidade, essas coisas, eu posso usar o nome, então, que eu escolher, tá? Aí a gente tem também outra conquista, a eleição de candidatos assumidamente homossexuais. Aí a gente tem o primeiro, que foi Clodovil, em 2006. Foi eleito deputado federal de São Paulo. Foi o primeiro político assumidamente gay do Brasil. Né? Em 2010, a gente teve o Jean Willis ganhando a disputa como deputado no Rio de Janeiro. E ele se elegeu defendendo então, a causa LGBT. Né, que é uma postura diferente de Clodovil. Em 2017, Edgar Souza, do PSDB, prefeito de Lins, na cidade de Lins, se tornou o primeiro prefeito assumidamente gay casado com outro homem do Brasil. Então, ou seja, novas histórias vão acontecendo no decorrer dessas mudanças, tá? E aí a gente tem também a cirurgia de mudança de sexo e de reprodução assistida, que é feita pelo SUS. Então, a gente tem uma oferta de cirurgia de mudança de redesignação sexual de homem para mulher desde 2008 e de mulher para homem desde 2013. Tá? Além da presença, né, na mídia, então a gente tem novelas, tem a parada gay, etc. Tá? E isso é para a gente entender que, mesmo que a gente não concorde, tá, gente? Claro que a gente em sala de aula teria uma discussão muito mais aprofundada em relação a isso, mesmo que a gente não aceite. Eu, por exemplo, tenho umas ressalvas em relação à cirurgia de mudança de sexo, a questão hormonal, que está sendo feita às vezes em adolescente, então é um período que ainda, às vezes, o adolescente nem tomou uma decisão certa ainda sobre aquilo que quer, então eu tenho um posicionamento um pouco contrário em relação a isso. Crianças que começam a tomar hormônio muito cedo para mudar o sexo, e aí, às vezes, depois não tem como voltar atrás, né? Então, eu tenho algumas ressalvas em relação a isso. Mas são situações que vão acontecendo à nossa volta. Aí a gente tem, então, também o preconceito contra idoso, tá? E aí, ó, para a gente ver, ó, em cada 10 brasileiros, acredito que existe preconceito contra os mais velhos e 6 dizem que ele é grande, né? Apesar disso, só 31% dos acima de 60 anos já se sentindo discriminado por causa da idade, e pouco mais de 26% da faixa mais nova que diz já ter sofrido preconceito por ser jovem, né? Então a gente tem 31% das pessoas acima de 60 anos que já se sentiram discriminadas pela idade, e a gente tem um pouco mais que 26% de jovens que já sofreram preconceito também por ser jovens, né? Então, assim,
tá meio que igual, né? Tá equiparado mais ou menos, né? Então, as principais queixas, a principal queixa dos mais velhos é a falta de respeito, né? Então, desses que participaram então dessa entrevista, 12% diz que houve falta de respeito em geral, com apelido, deboche, xingamento. Aqui, gente, não é a brincadeira que se faz com seu pai, com seu avô, com sua mãe, né? Isso aqui é falta de respeito mesmo. Né? Então, por exemplo, agora nesse período de pandemia, eu vivo brincando com minha mãe e com meu padrasto, né? De que eles querem sair de casa para ir no médico resolver alguma coisa, eu brinco, falo assim, ó, cuidado, hein? Vai passar o caminhão de cata véi. Isso é uma brincadeira, né, que a gente faz, mas não há falta de respeito, isso é diferente, né? Agora, a gente tem questão de falta de respeito, matérias que a gente vê na internet de cuidadores de idosos que batem, que xingam, que não cuidam direito dos idosos, então isso é muito grave. Né? Aí a gente chega, então, à violência contra idosos, né, que também é chamado de abuso contra idoso. Ela é definida pela Organização Mundial de Saúde como um ato único ou repetido ou falta de ação apropriada ocorrendo em qualquer relacionamento onde existe uma expectativa de confiança que cause dano ou sofrimento a uma pessoa idosa. O relacionamento onde existe uma expectativa de confiança entende-se a proximidade do idoso com outras pessoas, como cônjuge, parceiro, filho, outro familiar, amigo, vizinho ou cuidador do qual dependa. A violência contra o idoso muitas vezes acontece no âmbito da violência doméstica ou familiar. Então, normalmente, em casa. Né? Então, por exemplo, meu avô morreu em 2018, novembro de 2018, em 2020, isso. E aí, então, assim, ficou acamado muito tempo e dependendo de cuidados. Né? Então, quer dizer, é nesse momento da dependência dentro de casa, foi em coma dentro de casa, né? Nesse momento da dependência pode haver violência, né? O cansaço do cuidador, às vezes nem o cansaço, né? Às vezes o cuidador que é ruim mesmo, né? Quantas vezes a gente já viu na televisão de cuidador que se aproveita, que rouba as coisas em casa, que violenta, né? Então, assim, a gente tem, na mesma forma que a gente tem a violência em relação à criança, que normalmente é com pessoas próximas que acontece, com o idoso também, tá? E aí aqui a gente tem uma campanha do Ministério Público do Estado de Maranhão que fala em relação à violência contra idoso, né? Então, me falaram que eu não presto mais para nada, né? Então, às vezes a pessoa trabalhou a vida inteira e aí formou família, cuidou de tudo e depois começa a ouvir esse tipo de coisa. Muito legal, tem várias imagens falando, tem até um vídeo, vocês podem olhar na internet, muito interessante. Aí a gente tem também preconceito contra os jovens, que é a questão da discriminação da faixa etária. Então, ela pode ser conhecida também como discriminação generacional, etaísmo, idadismo ou ainda etarismo, né? É um tipo de discriminação contra pessoas ou grupos baseados na idade. E aqui, gente, pode acontecer de várias formas, né? É aquele preconceito de jovem não serve para nada, eu não vou te contratar porque você é muito novo, e aí a sua idade eu não tenho paciência, né? Então você segue um tipo de preconceito em relação à idade, né, à juventude. Embora a gente tenha, então, no etarismo, que ele possa se referir a preconceito contra qualquer grupo etário, a discriminação por idade está geralmente associada a duas faixas etárias específicas. A gente tem o adolescente, né, o jovem, contra o etarismo contra adolescente é também chamado de adultismo, né? Então, são atribuídas as características estereotipadas de imaturos, insubordinados e responsáveis. Então, o adolescente ainda tem informação, né? A psicologia vai falar que o cérebro humano termina de maturar aos 21 anos de idade. Né? Então, só aos 21 anos de idade que o cérebro terminou o seu desenvolvimento. Ou seja, aí a gente chega para um adolescente que ainda está em formação e cria essas características e atribui essas características estereotipadas, né?
você é insubordinado, você é irresponsável, mas a gente precisa entender essa fase do desenvolvimento dele. E aí, quando a gente vai para a terceira idade, a gente já tem as atribuições de características que a gente rotula eles de lentos, fracos, né? Senis, dementes, né? Então, são dependentes da gente. Então, a gente cria também esse tipo de fala, né? Quer dizer, a terceira idade, o idoso é como se fosse uma criança, né? Depende da gente, né? E aí, às vezes, a gente exige deles que continuem andando rápido, fazendo as coisas, e aí vem a queda, e vem uma dependência muito maior, tá? Aí a gente tem a questão do preconceito religioso, ele vem, então, relacionado à atitude mental, tem falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar as outras crenças, tá? Das outras pessoas, dos outros grupos. E aí aqui a gente pode também constituir uma intolerância ideológica ou política, sendo que as duas têm sido comuns através da nossa história. A maioria dos grupos religiosos já passou, por alguma situação de preconceito. E aí ela vai florescer devido à ausência de liberdade de religião ou o pluralismo religioso. Então, assim, nessas duas situações. Então, se eu tenho uma falta de liberdade religiosa em determinado local, e aí eu vou sofrer preconceito por a minha escolha ser diferente. Quando há um pluralismo religioso também, uma diversidade de religiões que eu posso seguir, também há a possibilidade de preconceito por conta da não aceitação da religião do outro, né? Eu desconheço essa religião e aí eu não gosto dela. É a mesma coisa assim, a gente aqui nem tanto, porque a gente não tem em grande número aqui. Mas, por exemplo, a Igreja Bola de Neve, que é uma igreja mais estilo surfista. Eu já ouvi várias vezes pessoas falando que esse é o tipo de igreja que não é uma igreja normal, né? Porque assim, povo tudo tatuado, cabelo comprido. Até uma igreja, meu marido foi no Rio de Janeiro uma vez visitar para conhecer. Ele falou que até o púlpito, né, era uma prancha de surf, que era bem diferente. Então, assim, quer dizer, até essa a gente sabe que existe, mas não conhece, e aí porque não conhece cria repulsa, né? E aí a gente vem para perseguição, né? Neste contexto pode referir-se a prisões ilegais, espancamentos, torturas, execuções justificadas, negação de benefícios, direitos e liberdades civis e etc. Aqui, gente, está na relação, por exemplo, quando a gente chega da violência, eu posso ter o preconceito, a intolerância, a não aceitação, uma hostilidade em relação à religião do outro. Mas eu posso chegar até a violência, a perseguição, né? E aí, então, por exemplo, é quando a gente ouve falar sobre cristãos que são executados em países que não aceitam o cristianismo, quando a gente ouve falar de violência, espancamento contra pai de santo, né? Aí a gente tem a questão, por exemplo, historicamente, na minha pesquisa de mestrado, aquela rixa entre os imigrantes italianos católicos e os imigrantes alemães luteranos. Então, havia um problema em que pastores eram presos só por serem alemães, então eles eram espancados, torturados. Então, a gente tem diversas histórias, né, em que vai falar sobre essa relação de perseguição entre pessoas de religiões diferentes, tá? Eu mandei um vídeo para vocês também, que fala sobre preconceito religioso, tá lá no bloco de notas para vocês assistirem. Também é muito legal e bem forte, tá? E aí, para finalizar, eu também coloquei lá na lista de vídeos uma poesia sobre intolerância religiosa. Também eu indiquei lá para vocês assistirem, né? E aí eu queria muito que vocês assistissem esses vídeos, porque é muito legal para a gente entender essa visão do outro, né? Não a visão teórica. Essas são as referências que eu tirei, tá? Então, assim, eu fui além do texto, aquele texto que eu passei para vocês, né?
o definido preconceito. Como eu falei, ele era a base para vocês lerem e entenderem o preconceito no sentido teórico. Só que aí aqui eu usei outras referências para buscar esses conceitos de uma forma em que eu conseguisse explicar com a ideia mais do grupo mesmo, né? Então, gente, eu queria falar com vocês. Agora eu lembrei, já estou meio voada. Deixa eu abrir aqui. Na quarta-feira, hoje é segunda, né? Deixa eu ver. Quarta-feira, 6 de maio. Eu mandei no e-mail lá para vocês agorinha, um pouco mais cedo, esses arquivos, tá? Então tá tudo lá no e-mail. Hoje a aula era para finalizar todo esse conteúdo que a gente vem falando sobre os tipos de preconceito. E aí eu mandei para a aula de quarta-feira, eu quero que vocês façam um texto que deve ser feito e entregue quarta-feira. Então, assim, aproveita o horário da aula. Eu não vou fazer o encontro exatamente porque eu não quero ocupar vocês. Então, é como se a gente estivesse em sala de aula, vocês chegassem, eu passasse no quadro que eu queria que vocês fizessem ali na hora e me entregassem. Então, assim, eu dar aula na quarta-feira, iniciar a sociologia, que a gente vai começar a entrar na matéria de sociologia, eu vou tirar esse tempo de vocês e obrigar vocês a usarem outros horários para escrever sobre isso. Então, assim, obrigatoriamente vocês têm que escrever e me enviar quarta-feira. Tá? Vai valer ponto de participação daqueles pontos que eu tinha explicado. E aí, eu botei lá no texto que após esse nosso estudo e discussão do assunto preconceito, eu gostaria que vocês escrevessem um pequeno texto. Aí eu não vou exigir quantidade de página, não vou exigir quantidade de parágrafos, nada disso, né? É muito pessoal de vocês. E aí eu quero que vocês relatem o que acharam dessa experiência até agora, das aulas que a gente teve, dos textos que vocês tiveram acesso, da conversa com a professora Rosimar, dos vídeos que vocês assistiram, todo esse processo de acesso que vocês tiveram a essas informações nessas últimas semanas de estudo. E aí vocês vão relacionar isso à vivência de vocês, a importância que esse tema tem para a vida profissional de vocês. Então, como vocês enxergam esse tema, preconceito, no sentido de tudo que a gente tem visto, como isso pode auxiliar vocês como futuros advogados, tá? Então, é quarta-feira, vocês vão ter o horário para fazer esse texto. Já comecem a pensar nele. E quarta-feira é o dia da entrega. Tá? Então, assim, é uma atividade de participação. E eu espero, então, que vocês mandem para mim na quarta. Tá bom, meus queridos? E é isso.